Bom dia, paz do Senhor Jesus, passando aqui para deixar mais uma palavra para o meu e para o teu coração, que se diz no livro do Evangelho de João, capítulo 3, que se diz assim a palavra do Senhor. Jesus instruiu Nicodemos acerca do novo nascimento. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E esse foi ter com Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Palavra do Senhor. Amém? Então, essa palavra que vem nos falando nesse dia para o meu e para o seu coração, se diz acerca de um homem chamado Nicodemos, e ele era um fariseu, um dos fariseus, né? E se vê que Nicodemos, ele era um homem importante, né? No Sinédrio. Ele era tipo de um governador, né? De um governador, que era um dos principais, né? Ali da época do governo. E esse ele foi ter com Jesus, porque ele já tinha, não só ele, como muitos, tinham ouvido falar sobre Jesus, né? E ele ficou curioso em conhecer a Jesus, porque ele já tinha ouvido falar muito sobre Jesus, né? O que Jesus andava falando. Então, não só ele sabia, como todos ali do Sinédrio estavam sabendo. Mas Nicodemos, ele quis ir conhecer, né? Quis ver de perto Jesus. Louvado seja Deus. Ele não ficou atrás de perguntar para um, perguntar para outro, né? Um diz uma coisa, um diz a outra. Isso, ele tá certo, né? Porque muitas vezes vem certas notícias em nossas vidas que nós precisamos ter certeza daquilo que é falado, né? Porque muitas vezes há muita invenção, né? Então, Nicodemos, ele foi sábio. Ele foi procurar Jesus. Ele, sendo um homem ali do Sinédrio, do governo, mas ele teve a humildade de ir ter com Jesus, conversar com Jesus, saber o que realmente era, né? Quem era, o que ele estava fazendo, né? Louvado seja Deus. Então ele foi, você vê que ele foi à noite, né? Falar com Jesus, certamente aqui não diz, né? Mas certamente ele foi à noite ou é uma hora disponível para ele, uma hora que ele tinha condição de ir, ou também muitas pessoas falam que ele foi à noite por vergonha, né, para que ninguém visse ele lá falar com Jesus, mas aqui não explica porquê, só fala que ele foi à noite, né, mas não fala o porquê ele foi à noite. Louvado seja Deus. Então ele foi perguntar para Jesus, que ele já tinha ouvido falar muito de Jesus, né, então, mas ele queria saber de perto, né? Quem era Jesus, o que ele estava fazendo. Então, Jesus respondeu para ele aqui no versículo 3, né? Fala assim: na verdade te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, amados, aquele que não nascer de novo, aquele que não tiver um encontro verdadeiro com Cristo, não pode ver o reino de Deus. Louvado seja Deus. E Nicodemos disse: Como pode um homem nascer de novo sendo velho, né? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Olha como que é o entendimento das coisas do mundo. Ele como um principal ali da sinagoga, ele não sabia, né, as coisas do reino de Deus. Ele sabia, entendia as coisas da terra, como hoje muitos
que ainda não tiveram encontro verdadeiro com Cristo, ele só sabe as coisas da terra, deste mundo, não sabe as coisas celestiais, as coisas de Deus. Louvado seja Deus. Então foi o que ele sabia, ele perguntou: como pode, né? Um homem nascer de novo? Porventura pode entrar no ventre da sua mãe e nascer novamente, né? Louvado seja Deus. E Jesus, né, respondeu, né, para Nicodemos: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aqui em cima, no versículo 3, ele falou que não pode ver. E aqui, nesse versículo, ele fala assim: se não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Louvado seja Deus. E o que é nascer da água e do Espírito, né? Para nós vier entender as coisas de Deus, nós precisamos ter um verdadeiro encontro com Cristo, né? Porque muitas vezes as pessoas aceitam o Senhor Jesus, mas está vivendo eu já aceitei o Senhor Jesus, mas está vivendo as práticas do mundo. Então ele não teve um verdadeiro encontro, ou se teve, ele acabou se deixando, se elevando com as coisas do mundo e deixou as coisas de Deus. Louvado seja Deus, como está no mundo, talvez não tenha alguém que ensina como deve ser. Então ele começou a viver, entender as coisas do mundo, né? Louvado seja Deus. Mas quando nós temos um verdadeiro encontro com Jesus, nós precisamos de ter alguém nos ensinando, nos orientando. Por isso que também precisamos estar numa igreja, uma igreja também que séria, que possa ensinar as coisas de Deus como ela é. Uma pessoa também que tenha um verdadeiro nascimento, né? Porque existe muitas igrejas, mas pessoas que também não entendem, né? Muitas coisas. Como eu também não entendo tudo, né? Então, estamos aprendendo. Louvado seja Deus. E nascer da água do Espírito é um processo, né? Quando nós estamos vivendo aqui, nós estamos aprendendo com o Senhor. Louvado seja Deus. E para nascer da água e do Espírito é um processo de transformação profunda, uma renovação, né, da alma, renovação da mente, né? Nós temos a mente de Cristo, a nossa vida precisa ser transformada, renovada, tanto por fora como por dentro. Não adianta eu renovar minhas vestes por veste de cristão, mas se por dentro de mim eu ainda esteja com as coisas velhas do mundo, então não adianta nada. Então nós temos que ter uma profunda transformação, renovação, tanto por dentro como por fora. Louvado seja Deus em todas as dimensões da nossa vida. Louvado seja Deus. E muitas vezes nós não buscamos a entender as coisas de Deus e nós ficamos só no raso, só aprendendo as coisas da terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nascer da água e do Espírito é uma coisa que vai transformar, renovar. Nós temos o processo, né, da metanoia. Nós que temos um encontro verdadeiro com Cristo, nós passamos por esse processo da metanoia. Louvado seja Deus. Uma transformação como a borboleta. A borboleta ela fica presa no casulo, né? Há tempo, e ali ela, né, fica tempo ali presa e fica, né? Sofrendo ali presa, como nós também muitas vezes estamos presos no casulo do mundo, né? Estamos apertados com as coisas do mundo, um aperta daqui, outro aperta dali. E até nós termos, sair, né? Até a borboleta, ela sai do casulo, ela quer voar. E nós também, quando nós saímos da carnalidade, das coisas que nós vemos, das coisas do mundo que nós aprendemos com o mundo, e quando nós começamos a aprender as coisas de Deus, nós queremos também voar, queremos também sair, falar, né? Falar do amor de Deus,
falar das coisas de Deus, louvado seja Deus, falar do que Deus está fazendo em nossas vidas, né? E o que Deus pode fazer na sua vida, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse é o desejo do meu e do coração daquele que tem um novo nascimento, né? Louvado seja Deus. Não é ficar profetizando coisa da terra, porque existem muitos profetas que só ficam profetizando coisas da terra, né? Louvado seja Deus. E é errado? Não, porque é o que ele aprendeu, né? Louvado seja Deus. Mas conforme nós vamos vivendo, vamos aprendendo com o Senhor, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. E também o novo nascimento, de se nascer na água, também se envolve no batismo, né? De ter um novo nascimento envolve o batismo também, o batismo nas águas aqui, né? Na igreja, né? Louvado seja Deus. E também a profissão de fé, né? Nós também temos que ter nossa profissão de fé e ter o batismo. A profissão é uma declaração pública, né? Uma declaração pública de fé, né, na presença de todos, louvado seja Deus, e também envolve o arrependimento, nós arrepender das coisas mortas, né, das coisas que nós viveu no pecado, nós precisamos se arrepender, né, das práticas mundanas que nós passamos, louvado seja Deus. Então, para que nós possamos envolver na obra do Espírito, nós precisamos ir matando a nossa carne e se envolvendo com o Espírito Santo de Deus. Esse é o novo nascimento, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós não vamos entrar novamente no ventre da nossa mãe e nascer de novo, mas o nascer da água e do Espírito é uma nova criatura, né? É uma nova pensamento, nós temos um novo pensamento, o nosso pensamento vai sendo renovado, louvado seja Deus. O nosso pensamento vai sendo renovado, restaurado, regenerado pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo de Deus, louvado seja Deus. Aleluia, glória a Deus, glorificado, exaltado é o nome do Senhor Jesus. Então, é uma vida que nós estamos se renovando a cada dia, né? Isso não quer dizer que nós já entrou no reino de Deus, já sabe tudo, não. Nós vamos aprendendo, vivendo e aprendendo. Então, Jesus, ele fala para Nicodemos, né? Que para que nós possamos entrar no reino de Deus, precisa nascer da água e do Espírito. Louvado seja Deus. Aqui no versículo 3 fala que, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver, né? Não pode ver, né? O reino de Deus. Mas, na verdade, é aquele que é nascido da água e do Espírito. É um processo, né? Como eu já falei, o processo da borboleta, né? Da metanoia. Louvado seja Deus. Assim somos nós também, né? No reino de Deus. Nós vamos aprendendo. E o reino de Deus é um reino celestial, um reino soberano, né? De soberania. Louvado seja Deus. É um reino do trono da graça, né? Nós vamos buscar os conhecimentos, buscar as coisas do alto. Nós começamos a buscar as coisas do céu. Louvado seja Deus. Nós vamos aprender com Deus, diretamente com Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, através do Espírito Santo de Deus. Através do Espírito Santo de Deus tem comunicação com Deus e Ele mesmo vai nos ensinando, aleluia, glória a Deus. E aqui no versículo 6 diz assim, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. E aqui no versículo 13 fala assim, ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu, que é Jesus Cristo, né? Louvado seja Deus. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Moisés, né, ele levantou ali a serpente para que o povo olhasse para aquela serpente e seria curado, porque naquela época ainda não tinha Jesus, né? Então ele fez ali um símbolo de uma serpente
para que o povo olhasse e cresce, né? Para que para ser curado, para várias coisas. Então olhasse para aquela serpente. Moisés levantou, né, aquela serpente. Mas hoje nós temos Jesus Cristo, louvado seja Deus. Então nós precisamos olhar para o Senhor Jesus. Importa que Ele seja levantado em nossas vidas, que Ele seja levantado e propagado a palavra do Senhor, a palavra genuína, que é o Evangelho de Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então importa que o Filho do homem, o Filho de Deus, que é Jesus Cristo, possa ser levantado na minha vida, na sua vida. E quando ele é levantado, quando ele está se levantando em nossas vidas, nós temos o desejo de passar, de falar das coisas de Deus, das coisas do alto. Louvado seja Deus, porque a religião, muitas religiões não ensina as coisas do céu, só ensina as coisas da terra. E da terra nós já sabemos quando nós estávamos antes do novo nascimento em nossa vida, nós já sabíamos das coisas da terra. Louvado seja Deus, mas hoje nós queremos aprender as coisas do alto, as coisas do céu, as coisas de Deus, que vem do trono de Deus, do trono da graça. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós precisamos ir se desfazendo das coisas da carne e do mundo e procurando se ser renovado, regenerado, restaurado pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo de Deus que vem até nós e nos dá capacitação, que nos vai nos capacitando para ser uma nova criatura, né? Uma nova vida, para ter uma nova vida, né? Louvado seja Deus. Criatura nós éramos no mundo, né? Mas hoje nós somos filhos de Deus. Louvado seja Deus. Muitas vezes as pessoas falam: de onde você é? Ah, eu sou não sei da onde, eu sou da igreja tal, eu sou do Rio de Janeiro, de São Paulo, isso, aquilo. Mas quando alguém vem perguntar para nós, da onde você é? Eu sou de Jesus, né? Louvado seja Deus. Nós somos de Jesus Cristo, né? Então nós precisamos saber disso, louvado seja o nome do Senhor. E nós precisamos levantar o Senhor Jesus, né? Através das nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como Moisés levantou a serpente, nós aqui agora no novo nascimento, nós vamos levantar a Cristo, as coisas de Deus, as coisas do alto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É maravilhoso demais, né? Nós aprendermos com o Senhor Jesus. E fala aqui, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, amados, nós precisamos crer no único Deus, no único Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que nós não venhamos perecer. A palavra do Senhor diz: o meu povo perece, o meu povo sofre, porque falta conhecimento, falta entrar no reino de Deus, falta conhecer mais a Deus, conhecer a Jesus, conhecer o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos conhecer e crer, louvado seja Deus, é pela fé porque nós não vemos, né? Nós sentimos e sabemos que o Senhor Jesus está conosco, e sentimos, mas nós não vemos, mas nós vemos que nós estamos na presença dele, é maravilhoso. Nós vemos o reino de Deus, que é maravilhoso, é um reino de paz, é um reino de amor, de bondade, de misericórdia. Shalamai, aleluia. Oh, glória a Deus! É lindo demais. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nem todos conhecem. Nem todos conhecem. E é por isso que Jesus ele nos coloca para falar da palavra dele. Porque muitos ainda não conhecem o Senhor Jesus. Muitos ainda não tiveram encontro verdadeiro com Cristo. Louvado seja Deus. E nós precisamos falar, nós precisamos alertar o povo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aquele que crê será salvo. Como diz aqui, nem para que todo aquele que nele crê não pereça. Aleluia. Mas tenha a vida eterna, para que aquele que crê no Senhor Jesus, para aquele que crê na palavra que nós falamos, do Evangelho de Jesus Cristo, louvado seja Deus, eles não venham perecer, mas eles venham ter a vida eterna. Louvado seja Deus, porque muitos há perdido no mundo ainda.
Por isso que Deus, Ele nos levanta para poder falar do amor de Deus, falar de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aqui fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja Deus. Aleluia, é maravilhoso demais, né? E nós temos um prazer de falar do amor de Deus, falar da palavra de Deus, porque nós tivemos um verdadeiro encontro com Cristo. Passamos pelo processo da metanoia e hoje nós temos o desejo, né, de falar do amor de Deus, falar daquilo que Deus ele tem feito para nossas vidas e que outras vidas venham ser alcançadas pelo poder de Deus, pelo poder da palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Esse é o desejo de todo aquele que tem um novo nascimento, daquele que está com Cristo, daquele que quer passar as coisas boas novas para as pessoas. E quando nós entramos no reino de Deus, nós não queremos deixar esse conhecimento só para nós, mas nós queremos que outros também venham saber. Louvado seja Deus, porque muitos estão dentro de um quadrado, dentro de uma igreja, de uma religião, mas só sabe aquilo que eles sabem, porque quando a pessoa sabe, conhece a verdade, tem um novo nascimento, ele não quer ficar mais preso, mas ele quer falar do amor de Deus, ele quer falar de alguma forma, ele quer falar de Jesus. Louvado seja Deus. Então a vergonha sai, a vergonha passa, tudo passa, né? Que antes, quando nós estávamos no mundo, nós tínhamos timidez, nós éramos tímidos, tinha vergonha, né, de falar. E Jesus, ele vai libertando nós, vai tirando tudo isso de nós. Louvado seja Deus. É maravilhoso demais. Se eu estou aqui falando porque Jesus me encontrou, me tirou das trevas e me trouxe para o seu reino, porque senão eu também não tinha coragem de estar aqui falando do amor dele e falando da palavra de Deus, porque eu sei o que eu fui, eu sei o que eu sou. E também já tenho a visão daquilo que Deus quer que eu seja. Louvado seja Deus. Eu quero orar pela minha vida, pela sua vida, porque já comecei a chorar, né? Louvado seja Deus. Glória a Deus. Pai querido, Pai santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Rei da Glória, que estamos na Tua presença, ó Deus. Quero Te louvar, Te agradecer, Pai, porque o Senhor tem sido fiel em nossas vidas. Quero Te louvar, Te agradecer, porque o Senhor nos arrancou da escuridão das trevas e nos trouxe para o Teu reino, um reino de paz, de amor, de bondade, de misericórdia, de mansidão e de domínio próprio, Pai. Quero Te louvar, Te agradecer, porque o Senhor é o nosso pastor e nada tem nos faltado, aleluia. Deitar-nos faz em verdes pastos e guia-nos mansamente às águas tranquilas, e refrigera nossa alma e guia-nos pela vereda da Tua justiça. Oh, aleluia, glória a Deus, glorificado e exaltado é Teu nome, meu Rei. Aqui eu venho, Senhor, meu Deus, trazer esta palavra, uma porção desta palavra, Senhor, que essa palavra possa ir de encontro com a necessidade dos Teus filhos, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, que vidas venham ser alcançadas e restauradas pelo poder do Teu nome, pelo poder da Tua palavra. Que vidas venham conhecer o verdadeiro Senhor Jesus, o verdadeiro Evangelho de Cristo. Que hoje em dia tem tanta religião, meu Pai, tanto engano no mundo, meu Deus. Mas que aqueles que vêm ouvir, Senhor, venham ter um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço, Senhor, para a honra e para a glória do Teu santo e poderoso nome. É que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Perdoa, né, às vezes quando eu vou falar de Jesus, eu choro também, né? Sou ser humano, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe em Cristo Jesus e fique na paz. Shalom.